em nome do Ministério da Saúde, vamos iniciar a comunicação da informação relativa à evolução da pandemia do Covid-19, recordando que Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República, prorrogou pela segunda vez, através do decreto presidencial número 14/2020, de 28 de maio, o estado de emergência no território nacional. Esta decisão resulta do facto de estarmos a verificar um aumento contínuo de infecções de Covid-19 em todo o país e também o surgimento de novas cadeias de transmissão, apesar de estar em implementação as medidas já promulgadas para a prevenção da pandemia de Covid-19 em todo o país. Passados cerca de 6 meses do início a nível global da pandemia de Covid-19, o número de casos de Covid-19 continua a aumentar substancialmente. O nosso país também tem vindo a registrar um crescente aumento desta pandemia e, por isso, a implementação rigorosa e responsável das medidas de prevenção da Covid-19 é essencial para a contenção do seu crescimento em todo o território nacional. Em termos de atualização, partilhar que até hoje temos um cumulativo em todo o mundo de 9.542.451 casos de infecção de Covid-19. E destes casos, 188.982 aconteceram nas últimas 24 horas. E segundo a mesma fonte da Organização Mundial de Saúde, no mesmo período registramos um cumulativo de 485.280 óbitos em todo o mundo, dos quais 5.370 verificaram-se nas últimas 24 horas. Adicionalmente, também temos vindo a observar um aumento crescente do número de pessoas recuperadas de uma infecção prévia de Covid-19, e neste momento o mundo tem um total de 5.186.690 pessoas. E como é que nós estamos no nosso continente? Partilharmos que, com base na nossa fonte de informação, que é o CDC África, até às 10 horas do dia 25 de junho de 2020, no nosso continente tínhamos um cumulativo de 336.019 casos de infecção de Covid-19, dos quais 11.323 foram registrados nas últimas 24 horas. O nosso continente também registrou um cumulativo de 8.856 óbitos, dos quais 238 verificaram-se nas últimas 24 horas. Em termos de pessoas completamente recuperadas de infecção de Covid-19, dizer que neste momento contamos com 160.833 pessoas. Em nosso país, como é que nós estamos? Até o momento temos um cumulativo de 1.123.757 pessoas rastreadas de uma possível infecção de Covid-19 a partir de todas as fontes de entradas do nosso país. E deste número de pessoas, 20.251 ficaram em quarentena domiciliária e neste momento continuamos a seguir em quarentena domiciliária, 2.364 pessoas. E em termos de testes, como é que nós estamos? Dizer que até hoje temos um cumulativo de 26.204 pessoas suspeitas de infecção de Covid-19 que foram testadas, dos quais 550 foram nas últimas 24 horas, testaram-se no setor público e 208 testaram-se no setor privado. Portanto, nas últimas 24 horas temos um somatório de 758 testes efetuados. Destas amostras, em termos de proveniência, gostaríamos de partilhar que 65 são da província de Cabo Delgado, 112 são da província de Nampula, 3 são da província da Zambésia, 32 são da província de Tete, 2 de Manica, 1 Sofala, 154 Gaza,
133 província de Maputo e, finalmente, 48 testes são da cidade de Maputo. Portanto, destes testes efetuados nas últimas 24 horas, dizer que 732 testes tiveram resultado negativo para a Covid-19 e 26 revelaram-se positivos para a Covid-19. Destes, dividindo, 23 são resultados positivos do setor público e 3 são resultados positivos do setor privado. Em resumo, o nosso país conta atualmente com 788 casos cumulativos de infecção de Covid-19. Destes, 718 são de transmissão local e 70 são casos importados. Destes novos casos que estamos hoje a reportar, 25 pessoas são de nacionalidade moçambicana e uma outra pessoa é de nacionalidade malauiana. Os mesmos são resultados de rastreio de contactos, casos positivos, da vigilância ativa nas nossas unidades sanitárias e do controle de indivíduos que estavam em quarentena. Em termos de mais específicos, que temos 7 casos na província de Cabo Delgado, cidade de Pemba. Destes, 2 casos resultaram do rastreio de contactos de casos positivos e 4 resultaram da vigilância ativa nas unidades sanitárias e foi um controle de uma outra pessoa infectada, um controle de quarentena de uma outra. 16 são da província de Nampula, cidade de Nampula, e estes todos eles resultam da vigilância ativa nas nossas unidades sanitárias. 2 casos são da província de Maputo, cidade da Matola, ambos resultam do controle de indivíduos ou de pessoas que estavam em quarentena. E, por último, um caso da cidade de Maputo que resulta da vigilância ativa na comunidade sanitária. Em termos de distribuição por sexo, dizer que dos 26 casos, 23 são do sexo masculino e 3 são do sexo feminino. Em termos de distribuição etária, 5 são adolescentes jovens, na faixa etária dos 15 aos 24 anos, 7 casos estão na faixa etária dos 25 aos 34 anos, 8 casos estão na faixa etária dos 35 aos 44 anos de idade, 3 casos estão na faixa etária dos 45 aos 54 anos de idade e 3 casos estão na faixa etária dos 55 aos 64 anos de idade. Todos os casos que reportamos hoje, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, encontram-se em isolamento domiciliário e decorrendo processo de identificação e mapeamento dos possíveis contactos. Em termos de doentes nas nossas unidades sanitárias, gostaríamos de partilhar que, até o momento, no nosso país, temos um cumulativo de 21 indivíduos que foram internados por Covid-19. E que neste momento continuamos com 10 pessoas internadas, porque tivemos uma alta clínica do indivíduo que estava internado na província de Nampula e este vai continuar com isolamento domiciliário. Dos 10 internados, eles foram internados devido a patologias crónicas diversas, que aumentam o risco de evolução para formas graves de Covid-19. E destes, 5 estão internados na província de Nampula, 3 estão na cidade de Maputo e 1 na província de Sofala e o outro na província de Gaza. Gostaríamos também de partilhar que registramos mais um caso totalmente recuperado da infecção de Covid-19 na província de Cabo Delgado. Detalhando um pouco mais, trata-se do indivíduo de nacionalidade moçambicana, do sexo masculino,
O mesmo cumpriu com o isolamento domiciliar durante o período da doença. Em termos de cumulativo de recuperados, o nosso país conta neste momento com 221 pessoas completamente recuperadas de uma infecção de Covid-19 e, lamentavelmente, os 5 óbitos que nós já anunciamos. Em termos de casos ativos, neste momento contamos com 561 casos ativos de infecção de Covid-19. Em termos de distribuição no país, dizer que 131 estão na província de Cabo Delgado, Niassa tem 12 casos ativos, Nampula com 227 casos ativos, Zambeza 8, Tete 14, Manica tem 15 casos, Sofala 9, Inhambane 13, Gaza 2, província de Maputo 52, e finalmente a cidade de Maputo com 58 casos ativos. Em termos de informação adicional, gostaríamos de terminar esta comunicação recordando que ficar em casa é uma medida importante para cada um de nós, para conseguirmos contribuir para a redução da propagação da infecção de Covid-19 no nosso país. Neste contexto, para manter-se saudável, estando em casa, recomendamos a todos a prática de exercício físico, de preferência em casa, consumir mais líquidos, no mínimo 2 litros de água por dia e alimentação equilibrada. O Ministério da Saúde não recomenda nenhum consumo de álcool ou de tabaco. Portanto, recordamos que é necessário que cada um evite o consumo de álcool e de tabaco, tendo em conta os malefícios que isto provoca para a saúde em geral, mas também para o Covid-19, visto que ambos reduzem as defesas do organismo para o controle desta infecção, contribuindo para o desenvolvimento rápido das formas mais graves da doença.